Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Microsoft Word. Bem, pessoal, como vocês podem ver aí na tela, eu já estou com o meu Word aberto e neste documento que foi gerado, eu já criei aqui um pequeno texto que na verdade vai simular uma correspondência, tá, gente? Pois nós vamos dar seguimento hoje no assunto correspondência que abordamos na semana passada, falando sobre uma nova ferramenta, tá? Então aqui eu simulei brevemente aqui uma correspondência, um conteúdo de uma carta. Vou disponibilizar esse material para que vocês possam redigir no Word também, para que vocês possam ter esse conteúdo para fazer junto comigo as, é, os, basicamente as ferramentas, né, que nós vamos elaborar na aula de hoje, que vão formar aí a nossa correspondência, ok, gente? Então nós vamos disponibilizar para vocês esse modelinho para que vocês possam aí também ter aí no computador de vocês para gerar junto comigo essa carta, ok? E o assunto de hoje, pessoal, vai ser aí a continuidade da nossa guia correspondência, tá? Hoje nós vamos abordar a terceira ferramenta, como eu disse para vocês, como eram vários recursos, né, de correspondência, hoje nós vamos abordar um recurso muito importante chamado mala direta, tá? E a mala direta, basicamente para a gente entender, é uma ferramenta que vai possibilitar a confecção de uma correspondência padrão que vai servir aí para qualquer pessoa que receber, tá? Então, basicamente, a gente vai automatizar o envio de correspondência por meio do Word através do recurso mala direta, onde basicamente o que a mala direta vai fazer? Ela vai automaticamente inserir aí em cada carta as informações pessoais de cada usuário cadastrado, beleza? Então é basicamente assim que funciona a correspondência ou as correspondências que a gente recebe na nossa casa. A gente lê a correspondência como se ela fosse feita diretamente para a pessoa, né? Diretamente para mim. Então, por exemplo, eu recebi a carta e parece que ela foi feita especialmente para mim, quando na verdade ela foi feita aí para centenas ou até mesmo milhares de pessoas, tá? E o que faz com que ela se torne pessoal? As informações de cada pessoa em específico, né? Então, se na minha correspondência vir o meu nome, vir o meu endereço, a minha matrícula, o meu CPF, enfim, informações referentes à minha pessoa, isso faz com que ela se torne exclusiva para mim, né? Então, basicamente, a mala direta ela vai automatizar esse tipo de ação. Então, ao invés de você ter que colocar a informação de cada cliente, né, no caso de uma empresa em específico, informações detalhadas de cada um deles, simplesmente a mala direta vai possibilitar essa automatização de dados. Então, basicamente, a mala direta ela tem essa serventia, tá? De basicamente possibilitar que a gente crie um modelo que vai servir aí para qualquer tipo de usuário. Então ela vai ser feita não somente para uma pessoa, mas para dezenas, centenas ou milhares de pessoas, fazendo com que essa carta se torne individual pelo fato do seu conteúdo ser modificado de forma automática pelo Word. Ok, pessoal? Então é importante que você entenda aí para que serve a mala direta. E agora entendendo o que a gente vai fazer aí com a mala direta, vamos à prática, né? Vamos usar essa ferramenta clicando aí na guia correspondência e clicando aqui nesse recurso aqui chamado iniciar mala direta, nesta opção. E lá embaixo nós vamos usar o recurso assistente de mala direta passo a passo, tá ok? E aqui, gente, é interessante a gente fazer o passo a passo para você entender as etapas, né, que compõem a criação de uma mala, ok? De uma mala direta. Então ele primeiro está perguntando aqui em que tipo de documento eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando numa carta, né? A carta já está aqui, o exemplo. Então já está ok. Vamos avançar clicando em próximo. Selecione o documento inicial, tá? Eu vou usar o documento atual, já que eu confeccionei a carta nesse documento que eu estou neste momento. Então eu vou usar o documento atual,
então eu vou deixar essa opção marcada, tá? Vamos clicar em próxima. Aqui, gente, acontece a grande modificação da nossa mala direta. O que acontece, podemos dizer aqui a mágica, tá? Que é basicamente a gente selecionar quem vai receber a carta. E para que eu venha selecionar quem vai receber a carta, eu preciso ter um banco de dados, ou seja, eu preciso ter um arquivo onde eu tenha os dados dessas pessoas, que no nosso exemplo ainda não existe, tá? Mas no caso das empresas, ela já tem esse banco de dados, ela já tem esse conjunto de informações, e ela pode inserir muito facilmente isso dentro de uma carta, tá? Então nós vamos simular esses destinatários, esse pequeno banco de dados de destinatário, clicando na seguinte opção, ó, digitar uma nova lista, como a gente não tem nenhum dado salvo, e vamos clicar aqui no botão criar, na opção criar aqui embaixo, tá vendo? Feito isso, ó, ele vai exibir para a gente, ó, uma caixa chamada nova lista de endereços, uma nova janelinha, aonde eu vou digitar algumas informações. Observe que tem bastante opções aqui, tá? Nós vamos simular aqui uma correspondência com dados básicos, tá? Eu não vou ter muitos dados a serem modificados ou personalizados pela mala direta. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em personalizar colunas. Você vai fazer isso comigo aí, tá? E vou tirar as informações que não me servem no exemplo que nós estamos trabalhando, tá certo? Então, eu vou clicar em título, vou excluir, sim. Vou clicar em nome da empresa, vou excluir, sim. Linha de endereço, vou deixar apenas uma, vou tirar a segunda. Cidade e estado, como eu vou simular aqui Rio de Janeiro, não vou usar os dois, tá, pessoal? Digamos que eu esteja trabalhando só com correspondências para o Rio de Janeiro. Então, para que não haja essa repetição desnecessária, eu vou tirar um dos dois, tá? Vou tirar aqui, por exemplo, a cidade, e nesse caso eu não vou excluir. Por quê? Nesse caso não tem bairro aqui, né? Então eu vou modificar um dos dois, tá? Vou clicar em cidade e não vou excluir, vou renomear, tá vendo? A opção renomear. E aqui eu vou chamar isso de bairro, tá? Vou modificar essa caixinha, tá? Ok. CEP eu vou manter, importante. País também sempre será Brasil, então eu não vou utilizar o país, vou excluir, tá? Telefone residencial não vou usar. Também não vou usar o comercial. E não vou usar e-mail. Vou apenas usar o nome e endereço no nosso exemplo, tá? Nome, sobrenome e o endereço completo da pessoa com CEP. São as únicas informações que eu vou usar nesse exemplo de carta, tá certo? Vamos clicar em OK. É claro que isso pode ser modificado vindo da necessidade de cada carta, de cada mala direta a ser confeccionada, tá ok? Vamos clicar em OK e vamos preencher, tá? Vou criar aqui alguns exemplos só para a gente ilustrar e ver a carta já devidamente configurada através do recurso mala direta, tá certo? Então aí para que não venhamos ficar aí com uma duração de aula muito longa, eu vou fazer o preenchimento e retorno já com essa tela com algumas informações, tá bom? Então, pessoal, retornando aqui ao nosso conteúdo, eu voltei aqui com vocês já com alguns registros feitos. Vou fazer o último com vocês para tirar alguma pequena dúvida que alguém tiver aí sobre como cadastrar, tá? Basicamente, você vai clicar na caixinha, na primeira caixinha de nome, e vamos preencher aqui com o nome de exemplo, tá? Vou colocar aqui o cliente Ricardo, Ricardo Alves. Vamos colocar aqui o endereço. Rua Rio Branco, número 353, bairro, deixa eu colocar aqui um bairro, um estado e um CEP aqui de exemplo. O formato do CEP é sempre assim, tá, gente?
5 caracteres aqui na frente, tracinho 3 atrás, tá? Então vamos simular mais um CEP aqui. Então apenas para a gente exemplificar mesmo, tá? Então tem aqui 4 registros, tá? De clientes. Vamos dar um OK. Ele vai exibir aqui uma tela de salvamento, tá? Porque esses contatos ficam em um arquivo separado, um arquivo à parte do Word, tá? Ele fica salvo aqui como lista de endereço Microsoft Office. Eu vou aqui chamar esses contatos de lista de contatos. Ele vai exibir para mim aqui, ó, novamente os contatos que foram feitos e vai te dar a opção de marcar ou desmarcar um desses contatos, tá? Se você não quiser enviar para algum desses clientes, é só você desmarcar a opção. Como é o caso aqui, a gente deseja simular com todos, a gente vai deixar marcado. Vamos dar um OK. E pronto, os contatos estão salvos, tá? Vamos para a próxima. A próxima aqui, escreva a carta. Basicamente a nossa carta já está escrita, nós vamos apenas configurar como que essa carta vai ficar, tá? Como as informações ficarão automatizadas dentro dessa correspondência padrão, ok? Então nós vamos aqui, primeiro, a gente pode usar aqui quanto aqui, tá, gente? Aqui primeiro, ó, vou colocar o endereço do cliente, tá? Então vou clicar aqui em bloco de endereço. Aqui eu tenho a opção de colocar o nome do destinatário, ó, como exemplo aqui, um exemplo real mesmo que nós já temos, tá vendo? E aqui é a forma em a qual será exibida, tá? Da qual será exibida lá. Deixa eu desfazer aqui e reinserir. Vamos dar um OK. E aí, gente, não vai aparecer o endereço do cliente ainda, vai aparecer um código, tá? Que é a grande sacada aí da mala direta. Ele não exibe inicialmente as informações e sim o código para indicar o seguinte, que nessa área vai ficar o bloco de endereço lá com o nome do cliente no topo e o endereço dele, tá? No topo da carta. Aí eu vou dar um Enter e vou colocar além do endereço do cliente uma linha de saudação, tá? Onde eu posso escolher aqui, ó, entre caro e prezado cliente, né, com o nome da pessoa. E aqui está apenas um exemplo, tá? Paulo Ribeiro, mas vai aparecer lá o nosso cliente como o exemplo abaixo, certo? Eu vou colocar aqui como prezado, tá? E aqui embaixo ele vai exibir pra gente uma pré-visualização aqui, ó, de como vão ficar os nossos contatos. Ok, pessoal? E caso ele não encontre por algum motivo, ele vai usar essa informação aqui, esse padrão, né? Ele vai usar esse padrão aqui de texto, ó, prezado senhor, ou aqui interessar, ou eu posso desativar essa opção marcando nenhuma. Deixa aqui prezado, tá? Caso ele não ache o nome por algum motivo, ele coloca automaticamente prezado. Vamos dar um OK. E aí, mais uma vez, o código, tá vendo? Linha de saudação. Então, basicamente, eu quero automatizar isso. Ó. Sempre exibir na parte superior o endereço completo do cliente, o nome dele no topo e aqui embaixo uma saudação para esse cliente, que é o prezado, caro senhor ou senhora fulana de tal. Ok? Aqui embaixo eu não vou mexer, a correspondência vai servir para todos, tá? Independente de quem seja, porque basicamente é um convite para um evento. Ok? Então, para a gente pré-visualizar aqui o exemplo, nós vamos clicar na lupa, ó, visualizar resultado, e aqui você já vê ó, como ficou o exemplo da nossa carta, tá vendo? O nome da pessoa, o endereço, estado, tudo certinho.
E pessoal, uma única coisa que eu senti falta aqui, que realmente não apareceu, foi o bairro, tá vendo? Então nesse caso, o que a gente faz para colocar o bairro? Não tem problema, ó. A gente pode colocar aqui depois, ó. A gente pode inserir o códigozinho aqui sem nenhum problema ou reinserir, tá? Eu vou preferir aqui reinserir e até é bom que eu ensino uma outra forma para vocês também, tá? Então eu vou apagar esse código, código bloco de endereços e vou fazer aqui de novo, vou deixar a linha de saudação já salva, tá? Do jeito que está aqui. Vou clicar em inserir campo de mesclagem, vou clicar aqui no código nome, código nome agora foi, Enter para ficar embaixo, linha de endereço, tá? Aqui em cima eu vou clicar do lado de nome e vou colocar o sobrenome, tá? Para ficar os dois aqui, ó. Vamos visualizar certinho, tá vendo? E aí a gente dá um espacinho aqui, ó. Clica no meio, entre um e outro, espaça. E beleza, vamos em frente, ó. Linha de endereço 1. Aí a gente que sabe aqui como é que a gente vai personalizar. A gente vai pré-visualizando. Posso colocar aqui uma vírgula espaço e colocar aqui o bairro, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Ficou legal, ó. Para não ficar um embaixo do outro. Posso espaçar aqui, que eu posso botar um traço, colocar o estado. Vamos ver se ficou bom. Por isso que é bom a pré-visualização, tá vendo? Forma de pré-visualizar facilita. E aqui embaixo eu posso botar o CEP, posso colocar o CEP aqui. Ficou até melhor do que o bloco de endereço, na minha opinião. Ó. Ficou mais organizadinho do jeito que eu quero, tá vendo? CEP, endereço, bairro, estado, tá certo, gente? E aí já automatizamos, ó, tá tudo configuradinho. Isso significa o seguinte, que o que eu fiz aqui vai ser aplicado nos outros. Isso que é legal, porque eu não vou ter esse mesmo trabalho para os outros clientes. A mesma coisa que eu aplicar nessa primeira carta será aplicada nas demais, tá certo, gente? Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer aqui para finalizar é visualizar as cartas já individuais, tá? Ao invés de a gente só pré-visualizar, a gente vai ver elas de forma individual. Eu não vou necessitar mais das etapas, porque basicamente eu já encerrei, tá? A gente já fez aqui a visualização das cartas que ele está pedindo. E aqui por último é a conclusão, tá? E a gente vai fazer isso clicando nessa opção aqui, ó. Concluir e mesclar, editar documentos individuais, todos, ok. Feito isso, pessoal, as cartas já foram criadas de forma individual, tá? Isso quer dizer que quando eu rolar aqui, ó, aqui a primeira cliente já está aqui, tudo bonitinho com as informações dela, vamos rolando a tela, ó. Ah lá, a segunda carta já está pronta, com a informação do cliente, CEP, o endereço, tudo bonitinho. E a mesma coisa acontece com os outros dois clientes, tá? Então agora o que tem que ser feito? A impressão, né? As últimas configurações, caso seja necessário, você queira fazer algum tipo de modificação, se já estava tudo prontinho, é só você dar o comando de impressão das suas cartas, tá? Como foi um exemplo, apenas a gente fez uma cartinha bem simples, né? Com pouco conteúdo, mas ela está aqui, tá vendo? Estão todas aqui ao lado, ó, como vocês podem ver. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, tá vendo? Então já está pronto, agora é só você enviar aí para a impressora e as suas cartas estão prontas. Isso independente de serem 5, 10, 15, 50, 1000 cartas. Você basicamente automatizou esse procedimento e agora ele automaticamente, o Word automaticamente já insere as informações aonde você definiu na mala direta. Isso vai facilitar muito o processo de envio de cartas e normalmente é isso que as empresas fazem, tá? Quando elas enviam a correspondência para os seus clientes, elas fazem isso por meio de um recurso como esse chamado mala direta. Tá certo, gente? Então, pessoal, a gente vai finalizando a nossa aula por aqui. A gente encerra também o nosso módulo de Word com esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente já se encontra em um novo módulo e que com certeza nós teremos aí ainda muito mais aprendizado pela frente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de Word. A gente se encontra na próxima aula em um novo módulo. Um abraço a todos, tchau, tchau e até lá.